Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo importante, recheado de dicas. O horário não é muito interessante porque esse mercado vai ficar volátil pra caramba agora, eu tenho certeza disso. Que a gente vai olhar o ativo Nasdaq, que é o ativo que eu mais estou operando, né? E dedicando boa parte do meu capital, enfim, das minhas operações estão sendo nesse ativo. Então a gente vai aproveitar para dissertar e falar sobre ele. Mas tudo que eu falo, vocês podem utilizar para qualquer ativo que vocês forem operar, tá? Então, galera, o que eu queria dar um toque para vocês aqui nesse vídeo é sobre como operar em períodos de alta volatilidade, né? Que é o que a gente tem vivenciado, principalmente se você opera o mercado americano, Forex. Esse ano de 2025 ele tem sido um ano muito difícil, mercado muito volátil, né? Esse início de governo do Trump na presidência dos Estados Unidos tem impactado muito no mercado, e a gente sabe que o Trump e o mercado é volatilidade, não tem jeito. Na presidência dele passada, a gente até brincava que ele tweetava com uma mão e abria a ordem com a outra, né? Então ele tende a ser um presidente que vai trazer muita volatilidade para o mercado. Por um lado, é bom porque a gente é refém da volatilidade, mas por outro, você tem que trabalhar de uma forma diferente. Você tem que respeitar isso e entender. Por exemplo, esse mês eu tenho operado muito pouco a abertura de Nova York. Tenho priorizado operar mais a sessão de Londres, tenho tido melhores resultados nela e na maioria das vezes chega a Nova York, a abertura eu não estou operando, opero depois ali um período da abertura. Em outros períodos eu adoro operar a abertura de Nova York, ali, aquele primeiro horário, aqueles primeiros 30 minutos, mas ultimamente está muito mais volátil, então você tem que tomar cuidado e tentar se encaixar. E o que eu quero dar de dica para vocês? Aqui no ativo, galera, no gráfico de uma hora, é muito importante vocês entenderem onde o gráfico está e quais são as principais regiões que ele tem. Porque se a gente tem muita volatilidade, isso na verdade você tem que levar para todo o seu operacional. Eu vou até fazer um vídeo depois a respeito disso, com o fluxograma, que é pessoal, né, o que eu utilizo no meu dia a dia, mas para mostrar para vocês. E principalmente se você está com alta volatilidade. Quanto mais você operar nas melhores regiões, nas mais extremas, mais chance você tem do gráfico andar para sair de perto da sua ordem, né, e ficar longe do seu stop. Se você opera só na modalidade day trade, você tem que entender que você está mais suscetível ao stop, e é normal. E na maioria das vezes, no mercado muito volátil, se você operar em regiões neutras, você vai acabar tomando mais stop do que o necessário. Se você opera em regiões extremas, em regiões importantes, você precisa ter um nível a mais de paciência para esperar o mercado chegar nessas regiões, você acaba talvez tomando menos stop, talvez não, né? Certamente você vai tomar um número menor de stop e conseguir que o mercado se distancie logo do seu ponto de entrada e não fique ali próximo, tentando pegar liquidez o suficiente para poder se locomover. Porque o mercado é assim, ele vai pegar uma região importante e aí ele vai até o alvo dele, mas ele não vai direto, ele vai sambando. Isso é importante para que tenha os reembarques, mas ele vai acabar pegando você talvez num período ali, se você vai de repente pegar numa região neutra, você vai acabar tomando stop de bobeira e o mercado depois vai lá no seu alvo. Então quanto mais na região ideal, né, mais na região extrema você pega a operação, melhor. Para isso você precisa entender o que está acontecendo com o preço, onde ele está, de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Então aqui como exemplo já, no ativo Nasdaq, a gente tem algumas coisas aqui, e isso que eu quero mostrar para vocês. No gráfico diário, assim, se a gente começar pelo semanal aqui, né, a gente teve a vela do semanal fechando aqui, mas não conseguiu perder a mínima aqui dessa região, e numa região muito forte aqui de suporte, ó, é um suporte muito forte, inegável, então tem que tomar cuidado com essa região. Logo no início da semana aqui, ó, no gráfico diário, vocês vão ver que a primeira vela da semana ela veio até aqui, ela testou esse suporte e deixou um candle comprador aqui. Eu sei que o mercado está pressionado para baixo, mas nesse cenário ele começa a querer subir. Então ali sugere para mim que os próximos dias eles podem ser de alta compressão na venda, e é isso que eu tenho que tomar cuidado.
Eu não posso ignorar as retrações da perna de baixa porque o mercado vem caindo, certo? Inclusive, aqui no dia de hoje, né, quando a gente vai para o gráfico de 4 horas, a gente tinha alguns pontos importantes de retração. No gráfico diário, a principal retração que eu tenho que tomar cuidado é essa daqui, ó, da perna de baixa, onde o mercado bateu agora, né? Então, se eu colocar aqui, ó, esse ponto, aqui é a retração do diário. Vou colocar aqui um D, ó, certo? Quando eu baixo o time frame para o gráfico de 4 horas, vocês vão ver que aqui, ó, eu tinha a retração de 4 horas. Cara, não adianta, o preço vai travar. Ele vai subir? Vai, mas ele vai travar nessas regiões. Então, tem que entender que nessas regiões vai entrar venda. Aí eu tenho duas opções, ou eu aproveito um pouco dessa venda ou eu fico de fora. Mas eu tenho que deixar marcado, certo? E aqui, 4 horas. Vocês vão entender. Quando a gente baixa aqui para o gráfico de 5 minutos, ó, no dia 1 hora mesmo, vocês vão ver que hoje, já no início do dia, na hora que o mercado abriu, ele abriu aqui, ó, tá? Nessa região. Você vê que ele dá uma pancada para cima, vem acima dessa região e bateu aqui basicamente, ó, no 50% desse range aqui, ó. Se eu pegar uma linha aqui, ó, e colocar, vocês vão ver que ele crava certinho no 50% do range, ó. Certo? E o que aconteceu depois? Bum! Caiu. Vamos colocar aqui nos 5 minutos. Vamos voltar lá, ó. Abertura. O mercado vai, sobe, volta, quebra essa estrutura aqui. Começa um movimento de queda. Isso aqui eu deixei marcado, essa região, essa daqui, e mandei análise antecipada no nosso Discord, na nossa comunidade. Vou deixar aqui na tela para vocês. E olha o tanto que o mercado caiu, tá vendo? Mesmo assim, você tem que entender que o mercado quer subir. Então tem que tomar cuidado com as regiões de compra do preço. Por quê? Ele vem subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, ó. Tá vendo? Então essas pernadas aqui foram todas dentro de retração. Inclusive essa daqui ontem em Nova York foi uma pernada muito forte. Cara, se o mercado tá querendo subir, eu não posso deixar de marcar aqui, ó, essa região como um possível ponto de compra, certo? E eu não vou negar para vocês, tá? Eu fiz até operação de compra aqui nessa região, nesse ponto. Eu fiz 2 operações hoje cedo na ponta compradora. Eu fiz uma aqui, no teste dessa mínima da sessão de Tóquio, e saí aqui na máxima, foi uma operação bem sucedida, e fiz uma outra operação de compra aqui nessa região, mas acabou voltando e me tirando. Quando ele perde a retração de 61 aqui, ó, ele vem, perdeu, deixou esse topo aqui, esse fundo. E aí eu pego uma venda aqui nessa região, vou colocar aqui na tela para vocês, e conduzo essa operação até esse fundo aqui, nessa região. Então, é o que eu acabei de comentar com vocês. As operações, elas têm que ser feitas em pontos estratégicos. Aqui, se o preço respeita 61 e sobe aqui, eu tô num ponto importante estratégico. Da mesma forma, se ele perde, troca a polaridade, é ponto estratégico e eu tenho ignição. Normalmente, quando a gente sai de pontos importantes, o mercado dá uma pernada e acaba indo direto, ó. Você vê que ele troca a polaridade aqui, ó. Ele deixa um ponto de stop, ó, aqui nessa região. E ó, ele distancia, depois disso ele consolida, e aí é uma questão de paciência e vai embora até essa região aqui, eu saí do trade. Ele vem, faz o rompimento, não consegue, volta, só captura aqui, né? Limpa os stops aqui dessa região, não consegue chegar perto dessa região. O tempo todo eu com cuidado, porque eu acreditava que esse mercado poderia subir, né? Ele para realmente a gente ter uma ignição nessa tendência de baixa, ele teria que perder aqui, ó. Então, enquanto eu não perdesse aqui, ele ia querer subir. E aí, ele dá uma pancada para cima, tá vendo? E aí, o que acontece? Aonde que vai ficar interessante as compras? Quando ele passar aqui para cima, ó, dessa região, porque aí ele vai levar a retração desse movimento aqui todo, ó, que estava também exatamente aqui nessa região, ó. Tá vendo? Então, ele vem,
rompe a retração de 61 com muita força, dessa perna de baixo, deixando claro ali que ele não vai cair, ele quer subir. E aí aqui, ó, ele vem, volta, troca a polaridade. Aqui também eu fiz essa compra, se torna um ponto estratégico. Eu tomei uma violinada aqui que eu tentei antecipar, depois consegui fazer uma compra, encaixar uma compra aqui e conduzir essa operação, tá vendo? E o preço vai embora. E por que ele travou aqui? Primeira coisa, gráfico diário, retração do diário. Retraiu, segurou, beleza? Primeiro ponto. Se a gente for no gráfico de 1 hora aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem uma linha de retorno aqui, ó. A linha de retorno eu consigo pegar com facilidade, ó. Vou puxar aqui, ó. Essa linha de retorno joga o mercado exatamente aqui. Se eu puxar ela para baixo, vocês vão ver que agora eu tenho até um parâmetro aqui com essas mínimas aqui, ó. Por que agora? Porque foi o primeiro toque que deu aqui, ó. Tá vendo? Ele subiu, trabalhou no 50% para cima e como ele travou aqui agora, ele parou aqui. Então, de repente, se ele começa a cair, já é uma região que eu posso monitorar, certo? Agora ele tocou na retração do diário. Vocês entendem que é um período em que o mercado tá volátil, ele não tem uma direção clara, rápida, como aqui, ó, por exemplo, em que a gente teve essa pernada aqui, ó, em que estava muito mais tranquilo, tá? Tem alguns exemplos aqui que a gente tem pernadas em que o mercado vem mais forte, né? Com esse aqui foi lindo, né, rapaziada? Ele fez um canal, veio embora e tal. Não é sempre que você vai ter esses movimentos. Aqui fica um pouco mais complexo. Você tem uma tendência de baixa, uma tentativa do mercado recuperar. Enquanto ele não leva essa região aqui, que é a do gráfico diário, que é a retração do diário, né? Ele levar toda essa região aqui. Se ele cair, ele tá certo. Certo? Ó. Eu teria aqui o preço perdendo essa região aqui, ó. Trocando polaridade na retração. Vamos no cenário em que ele cai aqui, ó. Vem aqui. Subiu. E foi embora. Tá certo. Agora, nesse exato momento, o Donald Trump tá falando e vai falar a respeito das novas tarifas e tudo mais, da política de tarifa deles. É importante até ele falar no fechamento do mercado, mas o mercado de futuros ainda tá aberto, né? Vai fechar daqui a pouquinho. E aí a gente pode ter nos próximos dias, dependendo de onde esse mercado fechar, se ele levar essa região, a gente já sabe que ele tem um caminho livre até essa faixa de preço. Ó, tá vendo como tá entrando um fluxo forte agora? Olha nos 5 minutos o tamanho da barra. Ó, notícia. A tendência do dia é de alta, o mercado subindo, tá vendo? E aí ele leva essas regiões. Não é um período que você tem que estar clicando, né? A gente já está com as operações encerradas. Comentei que era para a gente ficar de fora. Inclusive, amanhã é um dia que provavelmente eu vou ficar de fora do mercado, para o mercado digerir toda essa notícia. Aí, assim, tem que tomar cuidado, porque se você opera num período muito volátil de mercado, sem fazer essa leitura e entender os pontos que ele tá e operar em regiões neutras, você muitas vezes vai acabar saindo do jogo e depois vendo o mercado bater na região que você queria, talvez, ou você acabou se antecipando para pegar o trade e tomando um stop desnecessário. E outra coisa que é importante, galera, e é o que eu faço, né? O que eu tenho feito esse ano, dividir o número de trades que vocês têm. Então, assim, se eu tenho no meu dia ali, normalmente eu divido em 3 operações. Por quê? Se eu tenho um mercado mais volátil, consequentemente, eu tenho que estar pronto para dar uma segunda entrada, de repente, na mesma região. Pô, mas você não vai acabar acertando exatamente o ponto? Cara, ninguém vai acertar sempre exatamente o mesmo ponto. Às vezes você vai querer fazer a compra no ponto ideal e um mercado muito volátil, você compra aqui, por exemplo, você fez a compra no melhor lugar e tal, e o mercado acaba descendo um pouco mais, mas ele volta para subir e você precisa se posicionar de novo. Ele tá ainda na sua região ali. Então você precisa ter mais tiros para dar. Não é um período em que é interessante você fazer um único trade no dia, dividir sua mão em um único trade só.
Eu aconselho que vocês dividam em 2 ou 3 trades para fazer as operações do dia de vocês. Mas o que é muito importante, eu comentei hoje, né, com um aluno, inclusive. Cara, se você está dividindo sua operação em 2, 3 trades, enfim. Vamos no cenário aqui que você tem ali a sua mão e que seu stop é $50, tá? Um exemplo, galera. Se você tomou um stop de $50 aqui, agora, você tomou um stop aqui de $50. Na sua próxima operação, você não vai buscar alvo financeiro, tá? Mas de repente você pegou um trade em que você sabe que a entrada tá aqui, seu stop tá aqui e o seu alvo tá aqui. Você pegou o trade e você tá posicionado perfeitamente. Você tá dentro do trade ali e o trade tá andando. Quando esse trade te dá $50 e falta ainda um caminhão para ele chegar no teu alvo, você vai e encerra a operação, porque você quer eliminar o prejuízo que você tinha feito aqui anteriormente. Tá errado, galera. Se você dividiu suas operações para fazer e você tem alvo para buscar, você tem que buscar seu alvo. Se você toma um stop de $50, não é que você tem que buscar alvo financeiro, mas a sua próxima operação ela tem que ser no mínimo $100, 150, 3 vezes. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu peguei uma operação que ela foi vitoriosa, ela me deu lucro, ela me deu... Vou falar por uma conta só para vocês entenderem. Ela me deu ali $100, essa primeira operação, certo? Na segunda operação que eu peguei, eu tomei um stop de $60, certo? Meu stop de $60. Na terceira operação, foi uma operação que eu peguei isso tudo na parte da manhã, tá? Mas no intervalo longo, viu, galera? Essa operação aqui eu peguei muito cedo, na abertura de Londres. Essa aqui foi um pouco depois da abertura. Na verdade, essa daqui foi no pré-mercado, essa foi na abertura, essa daqui já foi bem depois. Eu peguei uma outra operação que ela me deu $190 positivo. Olha a diferença, $60 de stop, $190 positivo, certo? E aí no final da tarde teve uma outra operação que deu um stop de $70 e a outra que deu um gain de $400. Por quê? Se eu tô pegando uma operação que o alvo é curto e o stop é longo, se uma deu stop, ela deu stop curto. Mas a outra, ela tem que dar o alvo longo. Eu não posso pegar um alvo curto na próxima, porque o trade anterior deu um stop curto. Galera, o trade anterior não tem nada a ver com o trade seguinte. Esse trade que eu tô fazendo agora, nesse momento, ele não tem nada a ver com o trade passado. O dia de hoje não tem nada a ver com o dia anterior. Não coloque o trade como o trade anterior como parâmetro para o trade de agora. Pô, mas eu tô $100 negativo. Então, se eu pegar um trade e fizer $100, eu já vou sair da operação, porque eu fico no 0 a 0. Aí você pega outro trade e você faz $100. Aí, de repente, você pega um outro trade e te dá um stop. Meu, você vai ficar com dor de cabeça, ainda mais no mercado volátil desse que eu tô falando. Como eu tô comentando com vocês. Cara, se eu tô buscando o mercado ali, pegar o mercado, eu vou estar sempre buscando um movimento forte de mercado. Então, se eu tô buscando um movimento forte de mercado aqui, de repente ele ameaça e tal, volta e me tira. Eu tomei um stop curto. Não fiz nada agora, o mercado consolidou, fez um breakout e tal. Eu ainda tenho o alvo lá em cima. Ele rompe. Peguei um outro trade aqui agora. Meu stop é curto também. Vou no exemplo mais radical ainda. Ele me deu outro stop. Então, eu tô com 2 stop curto. Com 2 stop curto aqui, ó. E aí ele foi, consolidou, caiu, foi num outro ponto bom de compra meu e tal, e eu fiz uma compra e eu continuo com o meu alvo lá. Minha análise do dia não foi perdida, o mercado só tá meio enroscado, faço um outro trade ali. Mesmo tamanho de stop, só que ele vai. Cara, eu pego um trade que o alvo é desse tamanho. Então esses 2 trades, eles têm que entrar aqui dentro e tem que sobrar margem ainda. Então, ou seja, se eu pego um trade positivo, ele vai cobrir normalmente 3, às vezes até 4 trades meus negativos. Agora, se eu ficar pensando no trade anterior, eu nunca vou conseguir carregar uma operação. Então, assim, eu sei que é complicado, eu falo muito isso, né? Mas a gente sempre tem que olhar para a execução do trade. Eu estou executando de forma correta,
tô entrando num ponto interessante, tô buscando o alvo que tem para buscar. Depois que eu entrei na operação, o resto é resto, eu não tenho como resolver. Quem faz é o mercado. Pô, eu quero proteger meu psicológico e tal, não tal. Tô no primeiro trade ali, dá para proteger, dá para fazer uma parcial e tal, é outra história. Mas assim, pô, andou um pouquinho, você já quer fazer uma parcial. Andou um pouquinho, você já quer fazer uma parcial. Aí quando estopa, você estopa cheio. Então tudo isso você tem que ir calibrando. Mas é uma questão que tem que ajustar com o psicológico também, galera. É muito importante entender isso. Não adianta achar que você vai ajustar isso só no porque eu tô falando ali, vou colocar ferro e fogo e tal, porque no dia a dia eu sei, não é assim, tudo é uma questão psicológica. Então eu sou meio máquina com isso, assim. Então, cara, se eu coloquei pra mim que eu vou colocar, que eu vou fazer 3 stops no dia ali, se eu tomar e atingir meu stop, beleza. E assim, 3, mas eu tenho o limite ali de stop financeiro. Atingir um ou atingir o outro, tchau, eu tô fora do dia. Por quê? Se eu faço isso todos os dias, o dia que eu ganho, um dia bom, se eu tiver uma semaninha ali que tá meio ruim e tal, semana pra lá e pra cá, um dia ele vai cobrir o prejuízo de 2 dias, 3. Por quê? Porque quando eu acerto, eu aproveito bem a operação. Quando eu perco, eu corto os prejuízos rápido ali, né? Tomo stop curto, não vou ficar alongando, não vou ficar fazendo nada. E outra dica importante também, galera, aí é a dica final. Quando você tomar um stop, você precisa entender uma coisa. Eu, como normalmente eu tô operando nas regiões mais importantes do preço, fica muito evidente para mim. Então, por exemplo, se eu tô operando aqui nessa região, o preço rompe, das duas uma, ou ele vai começar a subir, ou ele vai dar uma travadinha para continuar caindo. Não trada direto. Não faz um trade em sequência. Relaxa e entenda o que o mercado está fazendo. Porque é muito importante. Às vezes você toma um stop e você fala assim, aí só me tirou, mas agora ele vai. Aí você entra de novo. E toma outro stop. Aí só me tirou, mas agora ele vai. Você entra de novo, toma outro stop. E aí o mercado consolida e você foi responsável aí por ajudar a fazer essa consolidação, comprando ou vendendo, sei lá, fazendo várias operações no mesmo ponto. Então assim, tomou stop, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Já não respeitou minha análise. Vamos entender. Foi buscar mais liquidez, realmente não está respeitando a região e vai virar. Por isso que é importante você fazer as operações nos pontos estratégicos, que dali para cima, por exemplo, se eu sou vendedor, estou vendendo nessa região, cara, se passar ali, ele vai romper e vai para cima. Agora, se ele falhar e ficar ali sambando, só faltou liquidez, eu sei que daqui a pouco ele vem, eu espero uma nova oportunidade para vender. Busca essas operações nos pontos estratégicos, não fica operando em região neutra, porque senão você acaba participando de uma consolidação, de um alargamento e sem necessidade, tá? Assim, o stop, ele faz parte, ele vai acontecer. O que muda mesmo é a forma de como você lidar com ele. Tem dia que você vai estopar, sai fora, tchau, obrigado. Tem dia que deu para pegar mais um trade ali e tá dentro do seu gerenciamento, você opera. Agora, ficar ali insistindo no mercado, insistindo, ou às vezes você pega todos os trades que você tinha para pegar, e aí você pega em região neutra, e o preço depois chega na tua região lá, você fala, ai meu Deus, agora eu vou clicar, porque agora eu sei que ele vai. Só que você já tomou stop e já atingiu o seu GR, pode ter certeza que na hora que você entrar lá, você vai tomar outro stop, você vai passar do seu GR, e aí é que você começa a entrar em tilt, em overtrade. Então, tudo isso é segurança para você mesmo. Nosso cérebro, cara, é uma máquina muito poderosa. E se a gente não se controlar, ele domina a gente. Certo, galera? Então, são dicas importantes que, assim, se vocês colocarem no dia a dia de vocês, no plano de trade de vocês, vai ajudar. E se quiser operar junto comigo na sala, clica no link que está na descrição. Você vai ter que fazer o curso, fazer a mentoria, é muito importante isso, para que você aprenda, né, e não dependa ali de ter que ficar com alguém operando com você, mas aí depois você opera junto e vai pegando essa questão de paciência, né? Hoje a gente ficou 1 hora em um trade ali, e você vai entendendo e tendo essa paciência também, para ajustar aí o seu dia a dia, para que você possa sentar na cadeira ali e começar a tomar essas decisões e ter essa paciência, ter uma visão diferente do mercado. Beleza, galera? Ó, mercadão forte, uma puta de uma barra aqui nos 5 minutos de ignição. Está travado aqui, ó. Nada demais. Achei até que poderia ter uma volatilidade maior. Não tô achando nada demais não, galera. Também não tô acompanhando, né, a coletiva agora. Aqui em Portugal já são 9h30.
Então daqui a pouco o mercado vai fechar, eu vou fazer uma análise, vou mandar lá na nossa comunidade para o pessoal, para a gente entender o que o mercado vai fazer aí para amanhã, se a gente vai operar ou se não vai. Ó, tá vendo? Bem volátil, tem que tomar cuidado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Mais um vídeo aí com dicas extremamente importantes. Essa semana eu vou gravar um vídeo ainda que vai ajudar muito vocês. Vou gravar mais vídeo também de operações ao vivo. Eu tô numa correria aqui. Minha esposa tá grávida também. Ó, uma pancada. Bateu na 61, tá vendo? Ó, na 61 do diário. Olha a pancada. Tem que tomar cuidado, galera. Muito volátil o mercado. Então, hoje eu fui levar ela para fazer exame, a gente tá numa correria, mas eu vou tentar postar mais conteúdo aqui com análise, com dica, com operação ao vivo, um pouco da sala também, mais vlog, que eu sei que vocês gostam. E é isso, comenta aí também se vocês querem algum outro tipo de vídeo, falando mais de mesa proprietária, vocês sabem que eu opero pela Apex. Enfim, qualquer sugestão é bem-vinda e eu vou aceitar aí e fazer o vídeo para vocês. Valeu, tamo junto.